Se você acha que alguns desses caças X-Wing são legais, espere até ver o meu primeiro. Essas marcas de carbono mostram que vocês já viram muita ação. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. E os fãs antigos do canal vão perceber que usamos a introdução original desta vez, lá de vários anos atrás. E eu acho que é totalmente apropriado porque hoje vamos falar sobre Star Wars Vintage e a minha história com essa linha. E vocês não vão acreditar nas coisas que vamos mostrar hoje. Você tinha que entender o tamanho do fenômeno que Star Wars foi em 1977. Diferente de hoje, em que nossa atenção é dividida entre a televisão, a internet e tudo o que temos à disposição, naquela época as coisas eram bem mais focadas. E Star Wars foi lançado no verão de 1977 e tomou o mundo de assalto. Quero dizer, no recreio a gente brigava todo santo dia para ver quem ia ser o Luke Skywalker. Então, quando chegou o Natal de 1977, a única coisa que todo mundo queria eram brinquedos de Star Wars. Infelizmente não havia nenhum disponível. E então a Kenner fez algo incrível, porque devido ao curto tempo entre adquirir a licença, o lançamento do filme e o Natal, eles sabiam que não teriam bonecos de ação ou brinquedos nas prateleiras. E então eles venderam aos fãs uma caixa vazia. Isso mesmo, o famoso pacote Early Bird foi lançado no Natal de 1977 e ele continha uma folha de adesivos, um cartão de associado e um fundo maneiro. Mais importante, vinha com um cupom para enviar pelo correio e ser uma das primeiras crianças do bairro a receber as 4 figuras originais de Guerra nas Estrelas. Luke Skywalker, Princesa Leia, Chewbacca e R2-D2. Agora as figuras começaram a chegar às prateleiras das lojas em fevereiro de 1978. Então, ao longo de 1978, vimos uma enxurrada de produtos de Guerra nas Estrelas, veículos, mais figuras, os 12 originais, quero dizer, foi realmente uma época de ouro. E naquela época eu tinha 5 para 6 anos de idade, e todo o meu mundo era Guerra nas Estrelas. Então, naquele Natal, no Natal de 1978, a única coisa que eu queria neste mundo era um caça X-Wing. Então, é claro, eu pedi um X-Wing para o Papai Noel, mas infelizmente muitas crianças pediram um X-Wing para o Papai Noel naquele ano, e o Papai Noel estava bem ocupado. E então, o Papai Noel e meus pais realmente viajaram por 3 estados procurando um caça X-Wing, e não encontraram nenhum. Então, na manhã de Natal de 1978, eu olhei embaixo da árvore e lá estava meu X-Wing, mas era o pequenininho de diecast. E meus pais disseram: "Ah, meu Deus, o Papai Noel deve ter se confundido. Você não pediu para ele o X-Wing grande." Poxa, cara, eu fiquei de coração partido. Você esperou o ano inteiro, tudo girando em torno de ganhar esse brinquedo e ele não está lá. Mas felizmente, debaixo da árvore tinha uma cópia desse livro de atividades de Guerra nas Estrelas. Eu estava na Toilana há alguns fins de semana, quando vi esse livro no chão, em um dos estandes dos expositores. Eu vi de relance e fui tomado pela nostalgia. Eu reconheci instantaneamente esse livro de atividades que eu tinha quando era criança. Rapidamente peguei ele. E mesmo que o preço original fosse $1,50, eu me senti bem pagando $10 por isso. Está em uma condição realmente excelente para algo que, você sabe, tem mais de 40 anos, olha essa arte na capa. Se isso não estimula a imaginação de uma criança de 6 anos, não sei o que estimularia. E este livro foi claramente feito para o público mais jovem, porque cada página está cheia de quebra-cabeças e jogos. E aqui tem uma receita de biscoitos Skywalker Crunchies. Eu me lembro de fazer isso, esse aqui, sabe, o Labirinto do Monstro. Você só vai passando, tem a caça-palavras. E esse livro ainda está praticamente novo. Acho que tem um quebra-cabeça que tem algo escrito, mas fora isso, está absolutamente perfeito, exatamente como eu me lembro quando era criança. De volta aqui, lembro de ter trabalhado em alguns desenhos. Olha só isso, esses rabiscos de Star Wars. Eu lembro de tentar copiar cada um deles, ou fazer meus pais adivinharem o que eu estava desenhando. Ah, muito legal. O Labirinto da Estrela da Morte era difícil, com Jawas escondidos. É um livro incrível e divertido, e numa época em que você pegava qualquer coisa relacionada a atividades de Star Wars, era esse o livro.
Mas a coisa mais especial aqui era esse plano para construir seu próprio caça estelar X-Wing. E eu implorei para meus pais guardarem os rolos de papel toalha, guardarem os rolos de papel higiênico, guardarem uma caixa de cereal para que a gente pudesse fazer isso. E eu tentei fazer, mas nunca consegui de verdade. Mas agora vamos consertar isso. Antes de tudo, precisamos reunir nossos materiais. Vamos precisar de uma caixa de cereal, um rolo de papel toalha usado, um pouco de papel alumínio, 1, 2, 3, 4 rolos de papel higiênico usados. Isso é muita cagada. Papel colorido, um pouco de fita adesiva, um par de tesouras, uma régua bem prática. E finalmente passei no McDonald's para pegar alguns canudos apropriados para a época. Beleza, então primeiro de tudo, temos que cortar a caixa de cereal para usar o lado de dentro como molde para nossas S-foils. As instruções eram bem específicas sobre as dimensões disso, então vou marcar tudo para ficar perfeito. Lembrem-se, crianças, meça 2 vezes, corte uma vez só. Depois de fazer o contorno básico, medi o centro da asa e então tracei as linhas para o afunilamento, já que as asas são mais estreitas nas pontas do que onde se encontram com o corpo principal da nave. Beleza, já fizemos os contornos. Agora é hora de pegar a tesoura grande, aquela que eu não podia usar em 1979 e voilá, 2 S-foils perfeitas para o nosso caça X-Wing. Você sabia que os canudos do McDonald's foram projetados especificamente para ter o diâmetro perfeito para o nível de carbonatação usado na fórmula do refrigerante de máquina do Mickey D's? Na verdade, isso é patenteado e tudo mais. Em seguida, dobramos as asas ao meio para obter aquele formato de X característico. E então é hora de colar os canhões a laser nas pontas. Estou seguindo exatamente o manual aqui. Claro, poderíamos deixar isso mais elaborado com vários detalhes extras, mas quero que fique exatamente como era para ser em 1979. Beleza, temos nossas asas. Estou me sentindo bem com isso até agora. Agora é hora de passar para o corpo principal da nave. Para a fuselagem, enrole o tubo de papel toalha em papel alumínio. Eu queria deixar tudo perfeitamente liso, sem nenhuma ruga no papel alumínio, mas acredite, não teve jeito. O mesmo serve para os tubos de papel higiênico. Cortar o papel alumínio ao meio facilitou, pois ele se ajustou melhor ao comprimento dos tubos. Pronto, temos 4 motores de propulsão. Agora é hora de começar a montar tudo. Mais uma vez, as instruções eram bem específicas sobre até onde cortar a fuselagem e exatamente qual a distância entre eles para que os S-foils se encaixassem perfeitamente naquela configuração clássica de X-Wing. Acontece que papelão fino e papel alumínio não são os materiais de construção mais resistentes, então isso aqui é meio frágil. Quero que fique autêntico, mas precisei usar fita extra para segurar isso aqui. Dá um pouco de trabalho ajustar, mas quando tudo está no lugar certo, fica bem legal. A parte mais difícil talvez tenha sido encaixar os motores de propulsão nas asas enquanto mantinha as asas na posição certa. Você acertava um e acabava bagunçando tudo ao colocar o próximo. A cabine é um simples quadrado preto feito de papel cartão. Lembre-se, estamos tentando seguir as instruções exatamente. Antes de conveniências modernas como bastões de cola, toda criança nascida nos anos 70 conhecia o velho truque de enrolar a fita adesiva. E agora, para o toque final, vamos achatar a ponta do rolo de papel toalha para dar ao X-Wing seu formato clássico afunilado. Mais um pedaço de fita na ponta, e essa coisa está pronta para defender sua sala com carpete felpudo do Império, dos Cylons ou até mesmo daquele maldito Mork de York. O caça estelar X-Wing, também conhecido como Caça de Superioridade Espacial T-65B, era uma nave monoposto fabricada pela corporação NCOM, sendo um dos pilares da Aliança Rebelde. Caça versátil, famoso por velocidade, poder de fogo e manobrabilidade, possui 4 canhões laser, 2 lançadores de torpedos de prótons e um droide astromecânico para navegação e reparos. Motorizagens dão ao X-Wing vantagem em combates aéreos. Ele realiza saltos de longa distância com seu hiperpropulsor e droide astromecânico copiloto. Ele possuía 2 pares de asas de ataque, ou S-foils, montados na parte traseira da nave em lados opostos. Normalmente, as asas de cada lado ficavam travadas juntas, alinhadas uma contra a outra, mas durante o combate, as asas eram abertas. Isso dava à nave sua aparência distinta em forma de X quando vista de frente ou de trás. A nave tinha 4 canhões de laser Tamanbek QX-9 na ponta de cada asa que podiam disparar individualmente, em pares alternados ou juntos. Normalmente, o ponto de convergência dos lasers do X-Wing era ajustado a 500 metros à frente. 2 lançadores de torpedos de prótons Cruz MG-7 estavam localizados em ranhuras próximas ao meio da parte inferior da fuselagem.
Ironicamente, a corporação Nikon projetou o X-Wing inicialmente para uso pela Marinha Imperial, mas foi um caça estelar X-Wing pilotado pelo rebelde Luke Scott. Walker que conseguiu fazer a corrida na trincheira contra a Estrela da Morte original, destruindo-a e mudando o rumo da guerra. Ok, então o Natal já veio e passou. Já passou o meu aniversário, já passamos por outro verão. Estamos chegando no outono de 1979. E adivinha, só tem uma coisa que eu quero de presente de Natal. E é um caça X-Wing. Já faz 2 anos que estou esperando por essa coisa. E deixa eu te falar, eu não ia cometer o mesmo erro de novo. Eu procurei todo o Papai Noel possível no shopping, no corpo de bombeiros, em qualquer lugar onde eu visse um cara com barba branca e gorro vermelho. Eu sentava no colo dele e falava que queria o grande caça X-Wing. E felizmente, naquele Natal, lá estava ela. Sim, aqui está. A original nave X-Wing de Star Wars. A coisa que eu idolatrava e procurei por 2 anos finalmente chegou. Então aqui está. O santo grau da minha infância, o brinquedo que eu esperei 2 anos inteiros para ganhar no Natal, a nave X-Wing original de Star Wars. E eu adoraria dizer que esse aqui é o meu da infância, mas infelizmente aquele já se foi há muito tempo, jogado no esquecimento. Não, esse aqui eu comprei na RetroToy.com da Toy Federation há alguns anos, e está realmente muito bom. Está bem conservado. Ainda tem todas as suas funções funcionando. Na verdade, a eletrônica ainda funciona. Tem um compartimento de pilhas aqui atrás. E se você apertar esse botão, ele faz um barulho de motor, mas também acende esse canhão laser. Você pode ouvir o barulho. Um pouco melhor. Ter um com a parte eletrônica funcionando já é incrível, mas esse não é o único recurso divertido do caça X-Wing. Não, você tem uma cabine que abre onde pode colocar o seu piloto Luke dentro. Tenha cuidado com isso. Você não quer que elas quebrem. Você tem o trem de pouso que desce para que você possa fazer todos os seus pousos, mas este é um caça X-Wing. Então, é claro, as asas X, os X-Foils têm que se abrir. Olha só isso. Quero dizer, eu voava com isso pela minha casa de infância como você não imagina, e ele cabe perfeitamente na mão de uma criança. Esse compartimento traseiro realmente é ótimo para brincar e ficar voando com ele. Então, infelizmente, Star Wars meio que perdeu força quando chegamos em meados dos anos 80 e a galera estava mais interessada em Transformers e G.I. Joe. Mas felizmente Star Wars voltou em 1995 com a linha Power of the Force. E nessa linha, eles relançaram o caça X-Wing. E se você olhar, esse é exatamente o mesmo molde do original. Tem algumas pequenas mudanças. A eletrônica foi removida, mas eu analisei os detalhes disso e é o mesmo molde. Claro, tiraram a luz elétrica bem ali. Você recebe uma cabine escurecida que é muito legal, mas o mecanismo ainda funciona exatamente do mesmo jeito. Até mesmo os canhões de íon são do mesmo molde. Claro, você aciona isso e ele desce. O que realmente faz a diferença nesse aqui são os diferentes tipos de plástico moldado e, claro, o envelhecimento e os adesivos. É muito mais fiel ao que aparece na tela do que o nosso original, mesmo que os dois sejam realmente bons. Claro, a gente nem estava prestando atenção ao fato de que esse aqui, na verdade, é o vermelho 3 e não o vermelho 5, como o que o Luke tinha. Mas são justamente esses pequenos detalhes que fizeram uma grande diferença. Colocar essas entradas de ar em uma cor diferente faz realmente uma diferença enorme. O disparo do torpedo com efeito envelhecido e desgaste de carbono, inclusive na frente, ficou realmente muito bom. Então essa foi a próxima grande atualização nisso. Agora, antes desse lançamento, em 1982, Star Wars tentou uma microescala, e eles vinham com pequenas figuras metálicas que cabiam direto na cabine. E como isso saiu em 82, era uma linha muito focada no Império, então tinha muita coisa legal do Império. Esse é meu X-Wing original daquela época. Claro, eu perdi os canhões de íons. Os adesivos já saíram faz tempo, mas o recurso mais legal desse X-Wing é que ele tem danos de batalha. Se você apertar esse botão aqui atrás, a fuselagem se desmonta completamente, então você pode destruir seu X-Wing. Mas como está tudo preso, tudo o que você precisa fazer é simplesmente encaixar de volta no lugar e você já está pronto para atacar a Estrela da Morte de novo. Um dos recursos mais legais de qualquer brinquedo que tive na infância. Quero dizer, você só
Sabe, ele simplesmente colide. Eu também tinha o caça-ti. Acabei perdendo esse com o tempo, mas ele tinha, obviamente, o efeito do caça-ti. Sabe, você tinha as asas S que atacavam e se abriam. Muito, muito bom. Mas eu sou um grande fã dos X-Wings. Eu compro praticamente qualquer X-Wing que aparece no mercado, inclusive as versões da Play School. Agora você não precisa me convencer de que esse é um brinquedo incrível. Eu sei que é um brinquedo incrível. Ele tem aquele formato super deformado da Play School, vinha com as figuras. Eu tenho o piloto Luke e o R2 que fica aqui dentro. Como em todos eles, as asas vão se abrir. E é uma escala super legal. Acho que você aperta atrás e as asas descem. Eu adoro isso. Isso foi feito para crianças de 4 anos ou mais, mas pode acreditar que agradou muito quem tinha mais de 30 anos e comprou isso no começo dos anos 2000. Agora, esse aqui é um exemplo extremo de escala super deformada para o seu X-Wing. O próximo, na verdade, vai ser um dos X-Wings mais fiéis à escala de todos os tempos. Isso é esse monstro. Então, esse foi o primeiro dos X-Wings em grande escala que a Hasbro lançou. E algumas das maneiras de saber que essa é a primeira versão é que quando você olha para o cockpit, a figura do Luke está moldada no lugar. Ele não sai nem o R2. Mas isso permitiu alguns recursos de brincadeira bem legais, porque aqui em cima você tem isso onde pode colocar o sensor dele para fora. Você vê que o sensor sai e pode girar a cabeça do Luke para ele olhar. Ele pode dizer, não preciso de sensor, tenho a força. Esse recurso permite que ele gire a cabeça. Então, na verdade, coloque o sensor para fora e depois gire a cabeça do Luke e a cabeça do R2 gira para olhar para trás, vendo o Vader se aproximando dele. É realmente enorme. Quero dizer, olhem o tamanho disso comparado aos nossos X-Wings antigos. E o mecanismo spoil dele se move e trava na posição. E claro, você vê todas aquelas marcas legais de carbono e danos de batalha nele. Mas eles já usaram esse molde várias vezes. Este aqui na verdade veio com alguns recursos eletrônicos. Tem um gatilho aqui e até tinha um ar, se não me engano, onde você podia meio que voar com ele e aproveitar os recursos eletrônicos. Mas o que eu gostei mesmo foi o próximo que eles lançaram, que era o X-Wing de Dagobah. Então, aqui está o X-Wing do Luke de O Império Contra-Ataca. E você sabe que é o X-Wing do filme O Império Contra-Ataca, porque quando você tira o R2, ele é o R2 de Dagobah. Agora você pode colocar figuras aqui. Suas figuras vintage de 3 e 3/4 de polegada realmente cabem. Eles tiraram os mecanismos diferentes. Eles tiraram o visor de sensor para permitir isso. E removeram a eletrônica, mas isso fez com que esse veículo tivesse um preço um pouco melhor. Além disso, eles capricharam muito mais nos detalhes de pintura deste aqui. Agora, eles já fizeram vários desses. Eles já fizeram diferentes X-Wings do Ataque à Trincheira da Estrela da Morte, mas este é o que eu acho que provavelmente é o X-Wing da Hasbro mais preciso que já vimos. Mas ainda assim, ainda não supera este em termos de estilo. Na verdade, você mal consegue notar a diferença. Eles parecem, sabe? Praticamente iguais. Valeu por embarcarem nessa viagem ao passado comigo. Sabe, eu realmente acho que o caça X-Wing e os 2 anos que esperei por ele são o motivo de eu ter a coleção que tenho hoje. Acho que isso mexeu com minha mente de criança e me fez virar o completista e colecionador maluco que sou. Mas o bom é que posso compartilhar tudo isso com vocês, o que é bem divertido. E de longe existem algumas naves espaciais que eu adoro, mas não existe nada que eu ame do jeito que eu amo um caça X-Wing até hoje. Compartilhar parte da minha coleção de X-Wing com vocês é algo realmente especial. E que legal foi voltar para quando eu tinha 5 ou 6 anos e fazer aquele caça X-Wing original. Eu vou sair voando com ele pelo meu quarto. Na verdade, minha esposa está meio animada para ver o que eu consegui montar com esse negócio. Então, como sempre, muito obrigado pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Me deixa um comentário. Me conta algumas das suas primeiras lembranças de Star Wars. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e bonecos de ação, inscreva-se no Carbon Scoring.